Valdo, Sim. aqui no dicionário, na página 53, logo no início, em cima, na quarta linha, você começa com uma linha de ideias. A cosmoética avançada sempre depende das verpons. As verpons sempre dependem do autoparapsiquismo. Foi? A cosmoética avançada sempre depende das verpons. Aí você segue uma linha de Pelo raciocínio, seguinte, né? eu estou falando de cosmoética avançada. Para melhorar a ética no mundo, a moral, se ela ficar avançada, tem que ter ideia nova, tem que ter verpons. Ainda por muito tempo isso vai acontecer na Terra. Agora, as verpons sempre dependem do autoparapsiquismo. Por quê? Porque são as ideias avançadas de ponta, relativa, mas de ponta. É aquilo que transcende a vida humana. Porque da vida humana todo mundo já está sabendo alguma coisa, já consegue sair. Agora, o processo é quando ultrapassa essa dimensão. Agora, o autoparapsiquismo sempre depende das auto-retrocognições sadias. Então, por aqui a gente vê como é que é importante a memória. Seríssimo isso. Agora, a memória ela é muito séria. Por exemplo, tem uma série de condições e reações da pessoa que dependem da memória. Por exemplo, uma pessoa, para ela ter gratidão com outra, ela tem que ter uma boa memória. Então, você veja, é um sentimento elevado, que é a gratidão, que precisa de um atributo mental. Senão não funciona. Estou dando um exemplo. Entende? Como é que uma pessoa vai ser grata a outra se ela tem esquecimento? Ela esquece tudo que passa. Ela não vai lembrar o que o outro fez para ela, o favor que ela deve, a situação toda. Olha o problema da memória. Então, o caso da memória aqui, na questão do parapsiquismo, é seríssimo. Então, vamos entender bem. A cosmoética, quando avançada, depende das verpons. As verpons dependem do autoparapsiquismo. O autoparapsiquismo depende das retrocognições. Isso aí é uma conjugação de 3 reações. Muito difícil da gente sair disso. Tem que pensar. São as interdependências dos altos esforços da consciência. Tem lógica isso para você? Agora, tudo está dentro disso aqui que eu falo, paracontinuismo. Valdo, pode explicar mais essa última ideia? O autoparapsiquismo sempre depende das autorreconexões sadias. Pode explicar mais sobre isso? O problema é o seguinte, a maioria das pessoas, principalmente aquelas bem atribuladas, elas têm retrocognições de assédio. É um processo nosológico, doentio, a enfermidade, possessão. Por exemplo, a possessão acaba a pessoa lembrando a opção de coisa da vida passada dela, com tudo isso. Mas veja, isso não interessa. Ela está dentro de uma patologia que é mais difícil sair. Então, a retrocognição correta mesmo são aquelas que vêm sem patologia, sem assediador, tudo tranquila, homeostática. Você está entendendo? Então, é uma questão de cons, né? Pois é, mas cons que a pessoa já está recapturando, está lembrando e funcionando, fazendo funcionar de maneira equilibrada. Agora, lembrar de vidas anteriores que você é vítima de algum processo de assédio, de possessão, isso não adianta nada. Ajuda para mostrar a sua realidade, mas, do ponto de vista daquilo que nós queremos, da evolução, ainda tem que superar muita coisa para chegar nisso. Você entendeu a diferença? Professor Valdo, de novo, aqui no dicionário, na página 52, Conscienciologia, no final ali, o senhor coloca o trinômio coesão, coerência, continuismo, e depois o megapensene, verdade, realidade diáfana. Esse diáfano que o senhor coloca seria em termos de límpida, de clara? Eu quero saber primeiro onde é que está isso. Que aqui no final, Conscienciologia,
No primeiro parágrafo, né? Conscienciologia, o primeiro parágrafo. A conscienciologia representa, nesta dimensão humana, o corpus de Neo-Verpons expresso pelos cursos intermissivos no universo da Reurbex, fato e para fato constatado por quem já dispõe do recurso da autoconsciencialidade contínua no arcabouço da autoevoluciologia. Então, a pessoa ela pode constatar isso, entende? Se alimentar o problema da lucidez dela, a consciencialidade. Ela está aware dessa situação. Agora, a consciência mais rara é aquela que mantém o seu mundo interior melhor do que qualquer holopensene ou mundo exterior, em qualquer dimensão onde se manifesta, segundo o trinômio, coesão, coerência, continuismo. Agora, isso é mais raro mesmo, não é fácil. Você entendeu aí a situação? Eu o que você quer entendi, saber? eu só queria ver o fechamento que o senhor faz com o Mega Pensene, que é verdade, realidade diáfana. Verdade, é a realidade diáfana. Por quê? Ela é diáfana, no caso aqui, não é só a concreta que existe. Às vezes a verdade é diáfana. Por quê? Ela é uma abstração, ela é entende? Etc. Quer dizer, ou seja, extrafísica. Ela existe, então, de uma maneira que você tem que ter acuidade, percussiência, maior nível de autoconsciencialidade para perceber. Agora, esse caso aqui, por exemplo, a pessoa que vê, é muito bom a hora que você, por exemplo, observa, vocês todos deviam fazer essa experiência. É você chegar num lugar e sentir que você é melhor do que aquele lugar. Então, o seu holopensene pessoal, a sua parapsicosfera, é melhor do que o holopensene que você chegou. Isso é o máximo. Com o tempo, você percebe isso tudo. Agora, a maior prova, a hora que isso começa a bater, assim, num nível maior, e te dá mais confiança, é a hora que tem aquele processo que eu falo, de 3 manifestações de consciência. Chega uma, eu vejo que ela chegou, ninguém vê, nem um aparador que está comigo. Ela entra em contato direto comigo, numa dimensão que ninguém está vendo que ela está ali. Chega a segunda, faz o contato comigo. Aquela primeira não viu e o resto ninguém viu. Chega a terceira, nem a primeira, nem a segunda não viu. E eu tenho contato com todas elas. Do ponto de vista de aware, de lucidez, de autoconsciencialidade, de despertamento, de autosservimento, no processo, vamos dizer assim, dimensional, eu estou por cima de todo mundo que está ali, junto com essa terceira consciência. Ela fez isso comigo. Eu, às vezes, não consigo fazer isso por mim. Mas ela me deu o extrapolacionismo de sentir isso. Agora, isso, com o tempo, você quer fazer isso. Isso aconteceu comigo já há décadas. Então, eu quero chegar no lugar e saber, não, o meu holopensene é superior a esse. Quando eu vejo que o negócio é muito defasado aonde eu cheguei, o que eu faço? Eu me encapsulo. Então, eu fico ali como se fosse uma bolha oásis da minha consciência. Você entendeu isso ou não? Sim, sim. Agora, isso eu acho que todo mundo devia fazer pesquisa para ver como é que cada um passa com isso. Agora, essa questão das 3 consciências defasa, liquida com o assunto. Esse entendimento permite que a gente possa entender o continuismo, até mesmo da atividade que estava exercendo intrafisicamente. Pois é, mas olha, tudo é na base de continuismo. Você tem lucidez por quanto tempo? Você tem, vamos dizer, para a sua lucidez, há uma lacuna na lucidez, ou ela continua? Isso tudo a gente tem que começar a estudar. Isso tudo é continuismo. O continuismo ele gera motivação, e a motivação gera continuismo também, né? Agora, quanto mais você conquista isso, maior vai ser a sua motivação, mais força e, vamos dizer, dedicação, até abnegação, até autossacrifício você vai fazer para manter uma coisa dessa. Então, por exemplo, a hora que a gente fala, um autossacrifício cosmoético,
É porque a pessoa tem muita lucidez sobre o que ela está fazendo. Ela sabe muito bem o que ela quer e o que ela está realizando. Agora, quase sempre, o autossacrifício, a autoabnegação, que é feita é em favor de outros, é assistencial. Isso, então, dá um nível de autolucidez impressionante para a pessoa. E é isso que gradualmente vai fazendo a pessoa exercer essa identidade extra. Ela vai funcionando cada vez mais, com mais intensidade, melhorando a qualidade da manifestação. Aí começa a aparecer aquelas coisas que o povo às vezes acha que é fricote da minha parte, que é frescurite da minha parte. A hora que eu falo para não andar a cavalo. Você está entendendo? Sim. O povo entende o nível de lucidez que tem nisso. A gente tem que começar a falar nisso, é isso que eu tenho falado muito nas minhas literaturas. Gente, acorda, vê o que tem aí dentro, anybody home, tem alguém aí dentro? A gente tem que começar a pensar nessas coisas mais avançadas. É o nível nosso atual. Agora, não tem nenhuma frescurite, não. Tem autolucidez, inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva é a mais completa, mais composta, mais complexa, mais sofisticada que existe. É a inteligência evolutiva. É essa de não andar a cavalo. É como se fosse um reforço nesse continuismo, um reforço naquela conduta, um reforço nessa visão de conjunto interassistencial. Não, é a pessoa começar a acertar nos detalhes que ninguém viu, nem viu ainda. Com isso, o que se passa? As consciências que estão te ajudando vão dar mais valor para você. Porque o seu nível melhorou, a sua situação de bicho, de animal, diminuiu. Você já está respeitando o cavalo. Não tem nada disso, da pessoa chegar e beijar a cabeça do cavalo, depois monta nele e mete a espora. Quer dizer, isso é uma loucura. Incoerência total. Agora veja, o cavalo, o muar, é o ideal. Sabe, porque todo mundo entende isso e ninguém tem que mete o pau nisso. Ele só mete o pau quando um cara está surrando demais uma égua, um cavalo, aí o povo grita. Mas não tem nada. Você vê o cavalo, coitado, aquele esforço todo dele, que não é fácil, puxando carroça, puxando carretão, puxando o diabo. Eu vi isso tudo na minha vida, o tempo todo. E o pior, e as vacas? Eu via isso em Minas Gerais, ficar danado da vida. Primeiro eles vão lá, tiram o leite da vaca. A hora que ela fica sem leite ou dá qualquer coisa, eles colocam ela para puxar um carro de boi. Tudo isso eu vi. Vaca junto com boi. Onde é que está o senso de humanidade, ou o senso de sobre-humanidade, ou qualquer coisa nesse sentido? Onde é que tem fraternidade disso? Não tem nada. Ainda mais com a tecnologia que nós temos hoje, isso aí é totalmente indispensável, não tem porquê. Agora, o nível nosso de continuismo, ou de continuidade, lucidez, agora é de montar o muar. Eu já cheguei à conclusão que esse aí é o melhor exemplo que eu tenho para dar para as pessoas. Porque se você vai falar com uma pessoa que está pisando num canteiro de flores, o povo está pouco ligando. Agora, na questão do cavalo, não mexe, porque mexe com muita coisa. Existe uma indústria internacional de jogo, de comércio, de indústria, tudo em torno do cavalo. E isso é desde a antiguidade. Quer dizer, nós somos uns animais enormes, umas animárias. A humanidade é composta mais de animárias. Por quê? Anda em cima de cavalo, é cavalo. A afinidade, quem anda em cima do cavalo é porque tem a mesma noção, pior do que o cavalo, porque o cavalo, coitado, ele é calado, não reclama, é uma coisa incrível. Outra coisa, o cavalo come capim, rapaz. Com tudo isso, ele come capim. Ele não come caviar, ele não come marionésia. É uma vergonha isso tudo, se você for pensar, levar a coisa a sério. E depois vem o turf, a corrida de cavalo. Depois vem a hípica, com os processos das competições, com obstáculo. Eles colocam obstáculo, não é para o cavaleiro, é para o cavalo. Agora, eu já falei com os caras lá, o cara veio, né, quis dar o contra em mim, eu falei assim, tal, vamos fazer uma corrida, você vai pular os obstáculos agora. Vamos ver isso? Como é que fica? É pior que o... Tira o cavalo,
E o cavalo é que vai orientar você agora a pular os obstáculos. É tudo assim. Para que são investimentos carésimos. Tudo desse jeito. Agora vê, você já viu as patas do cavalo, como é que são finas? Se dá uma coisinha numa pata, ele sacrifica o cavalo, porque não tem mais jeito de consertar. A maioria é assim. Sr. Valdo, nessa questão do continuismo, o senhor comentou que muitos de nós têm, de certa forma, identidade extra, mas não sabe, não percebe Não e sabe não por causa vê da isso. falta daquilo que eu chamo de retrocognição. A memória da maioria da humanidade é fraquíssima. E talvez possa ser também a questão de falta de investimento nesse continuismo, no entendimento do continuismo. Né? Pois é. Agora, ó, tem gente que eles mesmos falam que é muito bom que a memória da humanidade seja fraca, porque não lembra dos erros que o cara cometeu. Ele não quer, pois é, não, ia ter muito mais briga. Se uma pessoa começar, as brigas começam dentro de casa. A hora que a mãe vê que o filho era aquele cara que a matou na última vida, ela ia ter um choque. Mas o filho, como é que ia ficar? Como é que fica? Agora, isso é a nossa realidade atual na Terra. Você vê, então, que os nossos aspectos filosóficos, nossos aspectos morais, cosmoéticos, são violentos, abrangentes, imensos, dentro da vida no século XXI. As coisas são muito mais embaixo e mais sérias do que a gente pensa. O buraco é mais embaixo, muito mais sério. Existem coisas crassas, existem sutilezas que a gente não percebe também. Né? Mas é. Agora, são as sutilezas que eu estou começando a falar, por isso que eu estou me batendo aí. As mini-tertúlias são para falar com essas coisas sem a irradiação que se fala, para que as pessoas possam se abrir. E abrir o jogo, a gente falar tudo na cara. Na verdade, a mini-tertúlia é onde eu faço mais impacto-terapia. Soco na cara e fratura exposta. Individual e coletivo, grupal e coletivo. Agora, é uma cariação de grupo, mais sério. Agora, eu penso que é uma necessidade, até, pelo menos até o momento, a maioria das pessoas estão gostando. Por quê? Uma boa parte dos dias, às vezes, tem mais gente na minha tertúlia do que na Max aqui, de tarde. Essa. Hoje eu não sei quantos tiveram, mas devia de ter. Tinha mais. Eu acho que tinha mais de manhã. Pois é. 70. Entende? Hein? 70. Tinha 70. E hoje aqui, quanto tem? 54. Quanto? 54. 54 só? Não tem mais gente aqui, não? Puxa, parece. Pelo que eu vi, parecia que tinha mais. Quer dizer, então, ó, a mini tertúlia, em muitos dias, tem mais gente do que na Max. Aí o povo já falou que isso é porque de manhã é mais fácil da turma vir. Arranjaram essa desculpa. E eu falei, muito bem, deve ser mesmo. Então. Vida é dura.